Hoje é dia 15 de fevereiro de 2026, até mesmo em época de carnaval, nós estamos aqui conversando com vocês. Presidente Lula vai ser homenageado no Rio de Janeiro. A questão está suscitando aí debates. Eu vi que o Kiko Nogueira tinha criticado também. Eu também acho complicada essa questão do desfile. E Reinaldo Azevedo também fez críticas aí na Band News. Vamos ver a fala do Reinaldão e vamos partir para o nosso editorial. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Vamos trazer essa informação para vocês. Lula no camarote da Sapucaí. Janja no carro alegórico. Ai. O Palácio do Planalto vetou a participação de ministros no desfile da Acadêmicos de Niterói no domingo na Marquês de Sapucaí. A agremiação vai homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira-dama Janja da Silva decidiu desfilar e estará no último carro alegórico. Lula vai acompanhar o desfile no camarote da Prefeitura do Rio, acompanhado do prefeito Eduardo Paes e aliados. O governo trabalha para evitar que a apresentação seja interpretada como propaganda eleitoral antecipada, que está em análise no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos seguir, o que mais? A Advocacia Geral da União elaborou uma série de orientações sobre conduta repassadas a integrantes do governo, como pagar com recursos próprios a viagem ao Rio de Janeiro para assistir os desfiles, não solicitar voos da Força Aérea Brasileira e também não transmitir o desfile em redes institucionais do governo. Na quinta-feira, o plenário do TSE rejeitou por unanimidade 2 pedidos apresentados pelos partidos Novo e Missão, que tentavam barrar o desfile da Acadêmicos de Niterói. Os ministros apontaram que a proibição seria uma censura, mas ressaltam que foram apresentados indícios de riscos de ilícitos eleitorais. A liminar foi negada, mas o caso segue sob análise da Corte e o Ministério Público Eleitoral foi citado para que se manifeste. Eu vou fazer questão de lembrar agora, Pedrão. Vamos lembrar o que disse a ministra Estela Aranha, que foi a relatora, que ela disse: nós não estamos aplicando censura prévia, a Constituição não permite. Porém, existe a lei eleitoral. Vamos lembrar o que ela disse com propriedade, vai. Vale salientar, por isso, que o período pré-campanha, que é compreendido como espaço de formação da opinião pública e restringir manifestações artísticas e culturais previamente, per se, simplesmente por se ter notícia de conter manifestações políticas, configuraria censura prévia, indireta e restrição desproporcional ao debate democrático, mesmo que apresentado no pedido indícios de um possível futuro cometimento de ilícito. André Mendonça ampliou o escopo dos riscos. Por isso que eu acho bom, mesmo se tomar essas medidas, que eu, pessoalmente, acho que deveriam ser mais restritivas ainda. Mas vamos lembrar o que disse André Mendonça. Havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Nesse sentido, caberá pelos meios próprios a devida apuração e processamento, caso se configure eventual prática. Em tese, é possível que haja até mesmo configuração de ilícitos que vão além da seara eleitoral e que podem demandar, por exemplo, ressarcimento ao erário de eventuais recursos públicos aplicados com desvio de finalidade, a prática de atos de improbidade administrativa por aqueles que financiaram esse tipo de atividade e, eventualmente, até mesmo crime de responsabilidade por parte das autoridades eventualmente envolvidas. Não faltando advertências, também houve a de Carmen Lúcia, sobre areia da praia, areia movediça, etc. Vai lá. É um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos.
A festa popular do carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. É que isso aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia. Parece mais areia movediça. Quem entra, entra sabendo que pode afundar. A Justiça Eleitoral não está dando salvo-conduto a quem quer que seja, não está entrando numa área de que a matéria foi resolvida, ela foi resolvida só com o indeferimento da liminar, o processo continua, o Ministério Público, portanto, vai ser agora citado para manifestação, pode haver realmente um cumprimento do quadro, do cenário fático, do cenário jurídico. E a ministra Carmen Lúcia talvez seja fã do Chico Buarque, quem não é? Porque ela falou de festa e fresta. E a minha memória, Vólio Bene, disparou. Qual? A música Flor da Idade. A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia. Ave Maria. A gente almoça e só se coce, se roça e só se vicia. A porta dela não tem tramela, a janela é sem gelosia. A primeira festa, a primeira fresta. Só tem. A porta dela não tem tramela. A gente não vai poder passar essa parte, peraí. Vamos ver se ele para a música e aí volta. Música não dá, Reinaldo. Pois é, musiquinha não dá. Ai. Exatamente. Gente, é o seguinte, essa ideia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser homenageado no carnaval, justamente o carnaval de 2026, é uma burrada. Tensas e eróticas. Coloquei aqui com o Chico Buarque para ornar com o programa, né? A gente abriu o Chico Buarque. Isso, Buarque, exatamente. Pois é, eu lembrei agora mesmo. E vai ter um tour do Lula no carnaval. Sim, o presidente iniciou hoje essa turnê de carnaval por 3 capitais que comemoram a tradicional festa popular brasileira. O presidente passará por Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Amanhã ele participa na capital pernambucana do tradicional Galo da Madrugada. Tem gente que diz que é o maior do Brasil, tem gente no Rio de Janeiro que diz que não. Depois, ainda no sábado, Lula segue para Salvador para acompanhar a saída do Bloco Trio da Cultura da ministra Margarete Menezes. E no domingo, como a gente disse, o Lula vai para Marquês de Sapucaí, no Rio, assistir ao desfile da Acadêmicos de Niterói. Eu já fui no Galo da Madrugada, não tô brincando, é verdade. E eu caí na folia. É que tem essa rivalidade, Galo da Madrugada e Cordão da Bola Preta, qual que é o maior bloco do Brasil. E tem um outro bloco cujo nome não posso falar aqui, mas depois eu conto. Vamos conversar. É isso, gente. O Reinaldo faz uma crítica aqui e é uma burrada mesmo, tá, turma? Não é a melhor decisão essa comemoração nesse ano. Não é um erro saudar o presidente da República, tá? Isso é uma coisa que a gente não pode cair na pira da extrema-direita. Não tem nada a ver alhos com bugalhos. Sim, o Lula é um presidente com história para ser homenageado. Ele não é qualquer um. É a nossa liderança, a maior liderança que nós tivemos no período pós-ditadura militar. Ele tem história para apresentar. Por isso que ele está sendo homenageado na Sapucaí. Por isso que ele está sendo homenageado no Rio de Janeiro. Por isso que ele está sendo homenageado no Carnaval. Com uma música muito linda. Saragóis que me atentou sobre isso. Uma música muito linda falando de Dona Lindu. Falando sobre as mulheres que são vítimas de machismo. E Lula está lá representando tudo isso. É uma boa iniciativa, mas não é uma boa iniciativa para o ano eleitoral. Esse é o problema. Esse é todo o problema que envolve essa questão. Se fosse ano passado, se fosse ano que vem, não teria problema eleitoral nenhum. Esse ano, gente, toda a questão, essa homenagem está sendo muito impulsionada. A Janja parece que vai no desfile, né? Os ministros foram barrados, que foi uma decisão correta. A menos que eles queiram voar diretamente para lá, não vai ter gasto público.
Mas essa iniciativa está sendo muito defendida pelo Marco Aurélio de Carvalho, que é o presidente do Grupo Prerrogativas, que é um baita grupo. Inclusive, a gente vai ver uma entrevista com o Pedro Serrano daqui a pouco, que é um dos integrantes. Mas não é das melhores alternativas para esse ano, gente. A gente está vendo nas pesquisas, e é uma coisa que o Tony Garcia tem me alertado com frequência, o Lula não está indo bem nas pesquisas, gente. Está caindo. Está uma reprovação muito colada com a aprovação. Tem a questão da migração dos votos do Bolsonaro diretamente para o Flávio. O Flávio Bolsonaro na eleição de 26 não é Flávio Bolsonaro, é Jair Bolsonaro. E nós devemos tratá-lo como tal, lembrando também dos seus escândalos com a loja de chocolates. Lembrando da sua incapacidade como senador. Lembrando de todas as questões. Mas é o seguinte, todo cuidado será pouco. O Lula é o nosso maior candidato, é o nosso maior nome, e nós temos que tomar todo o cuidado nesse ano. E é importante dizer, essa participação na Band News do Reinaldo entra numa coisa que eu venho alertando vocês, a gente vai aprofundar hoje com o André Jacobina. O Reinaldo, no passado, foi um cara extremamente antipetista. O Reinaldo, no passado, foi um cara praticamente pró-extrema-direita. Fez carreira na revista Veja, fez carreira na Rádio Jovem Pan. Mas hoje o Reinaldo é um dos maiores nomes do progressismo, defendendo a questão do Estado Democrático de Direito. E os ataques que estão acontecendo agora no Supremo. Eu não defendo o Dias Toffoli. A questão não é defender o Dias Toffoli. A questão é a gente defender a Suprema Corte. A Maiara falou aqui, ó. Lauro Jardim disse que Jean já conversou com empresários sobre doações. Fiquei preocupada, mas Lula tem experiência e creio que saiba o que está fazendo. Então, Maiara, a gente precisa ficar ciente, gente. Temos que tomar cuidado. A Janja é um grande nome também dentro dos círculos do governo. É um grande nome. Mas a gente tem que tomar cuidado, gente. A gente está defendendo o Estado Democrático de Direito e vamos dar essa brecha? Vamos dar essa corda? Veja, o Lula tem que ser homenageado. Toda homenagem para o presidente é pouca. Eu não acho que é ruim ele ser homenageado no Carnaval. Mas tem que ser nesse ano, gente. Tem que ser nesse ano, a gente tem que ser mais estratégico. E é por isso que eu estou falando, voltando para a história do Reinaldo. O fez uma longa conversão. E ele, ainda hoje, ele não se diz de esquerda. Ele se diz um progressista, um liberal. Um defensor do Estado Democrático de Direito. Por isso que a ida dele para o Portal Metrópole, gente, aparentemente, não vai mudar as opiniões que o Reinaldo tem a respeito das coisas. O Reinaldo segue defendendo o que ele está defendendo, que é, inclusive, a legalidade das ações da Suprema Corte. Isso ele continua fazendo. Eu acho que ele vai dar um equilíbrio maior ao Metrópolis e há uma genialidade, sim, vocês podem gostar ou não, do Luiz Estevão, que é o dono. E para quem está dizendo, o Reinaldo vai trabalhar para o Luiz Estevão, um corrupto preso, eu concordo. Mas, assim, os fundadores do Grupo Folha, que são donos do UOL, emprestavam carros para a ditadura militar torturar. Então, não vejo mudança tanto assim nos patrões do Reinaldo. Continuam sendo pessoas da grande mídia e que tem ele entre os colunistas porque acredita que ele traga audiências. A Maiara mandou pra gente sobre pesquisas. É óbvio que vai ser apertado, parecido com 2022, isso é claro. E não é que caiu, é que parou de subir. Não, mas é isso, é um sinal de alerta. A gente precisa divulgar melhor os feitos do governo. Precisamos emplacar de vez a informação de que o governo Lula prestou um servição para a economia brasileira e para os mais pobres. Retomou os programas sociais que estavam a caminho da destruição. Retomou os ministérios, retomou os editais públicos. Retomou tudo o que tinha sido perdido em 4 anos de fascismo. Então, meus caros, é disso que a gente precisa. E tem que divulgar a roubalheira desses caras. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A gente tem que ir para cima, gente. E a gente não pode... A gente tem que tomar cuidado. Por isso que é muito diferente o caso do Reinaldo Azevedo e do Leonardo Stoppa. Leonardo Stoppa botou uma criança para pedir Pix. Agora tá vendendo equipamento dele nas redes. Amanhã a gente vai trazer aqui no canal a fala de Márcia Tiburi sobre o seu Leonardo Stoppa.
A gente não pode tolerar traidores agora a essa altura do campeonato, gente. A gente precisa angariar para o nosso campo o máximo de alianças, o máximo de pessoas que possam estar juntas. E aí eu quero trazer uma informação para vocês. A Xanda Fontes recebeu essa informação de uma pessoa que a gente não vai nem revelar aqui a identidade dela. Mas quero trazer para vocês e pedir para vocês, enquanto eu estou lendo essa informação, por favor, pinguem superchats, pinguem Pix, ajudem o canal, que a gente precisa muito da contribuição de vocês. Estamos divulgando a live nesse exato momento. Então, precisamos de 5 membros também. É uma live para equilibrar as nossas contas. Qualquer R$2, igual a vovó do Henrique mandou. Mais de 100 aqui vem do Pedro hoje. É isso aí, minha querida vovó do Henrique. É isso aí. Somos um canal novo, mas estamos aí. Ô, Célia! Já fechamos aí os nossos 5 membros. Começamos bem a live, hein, gente? 488. Deixa eu trazer essa informação da Xanda, que dá o título daqui da live, que realmente isso é assustador. Foi vazado conversas de ministros para o site Poder 360, e o Guilherme Amado está dizendo que foi o Dias Toffoli, porque os diálogos favorecem o Toffoli. Mas a gente traz uma outra informação aqui, que é importante para as pessoas ficarem por dentro de tudo, que é o seguinte, ó. A Xanda me mandou essa informação e eu vou trazer aqui para vocês esses dados todos, tá certo, meus queridos e queridos? Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá no nosso grupo aqui de redação. Enquanto isso, vocês vão mandando superchat, gente, pra gente trazer aqui todas as informações para vocês. Ó, dessa fonte aqui da Xanda, né? São 6 minutos de conversa com o Vorcaro nos últimos 6 anos, que é o período investigado pela PF. O ramo lavajatista voltou a tomar a conta da Polícia Federal, como previu o Nassif. Enfim, não dá para demitir o delegado Andrei. Eu acho que muita coisa chega como tentativa de chantagem do próprio Vorcaro. Ele contratou uma empresa especialista em inteligência digital, montada por ex-agentes do Mossad. O próprio Vorcaro está ajudando com esses dossiês sobre o Toffoli e o Alexandre. Venho acompanhando essa crise pelo canal Desmascarando. Desmascarando tem algumas análises interessantes. Eu acho algumas análises dele um pouco exageradas, minha opinião, mas interessante. Enxerga uma tentativa de blindar a extrema-direita, atacar o STF e pautar as eleições. A oposição não tem agenda, plano de governo, nada para falar de Lula 3, ou seja, vão tentar despolitizar o debate e se apresentar como antissistema de novo. Tá cheio de inocentes úteis na esquerda e no governo. Eu acho que o Rui Costa deveria deixar o cargo. Já vai ter mesmo que sair para ser candidato, antes que essa crise contamine o Lula. O caso Master sobre o uso do dinheiro público por governadores bolsonaristas para salvar um banco fraudador e falido e mais nada. A imprensa virou o jogo, ninguém mais fala de Banês ou de Cláudio Castro. Não creio que o Toffoli tenha vazado o conteúdo da reunião. Ele é um crápula, mas não é imbecil. Não ganharia nada com a divulgação do acordo intrapares, que lhe poupou de maiores problemas. Quem vazou quis causar danos ao STF no todo, e a cada ministro que aparece passando o pano para o coleguinha enrascado com o Master. E a quem interessa desgastar a corte, deixá-la enfraquecida no seu papel, até aqui positivo para o campo progressista? Cito sua atuação para defender o sistema democrático e também para servir de anteparo protetor ao governo nos conflitos permanentes com a extrema-direita e centro fisiológico plantados no Congresso. Exame da questão das emendas, leis inconstitucionais, derrubada dos vetos do Executivo, querem deixar a corte de joelhos para, por tabela, deixar o Lula desguarnecido. O STF é péssimo, seus membros venais e negacionistas, mas melhor com ele resguardando do que aplaudir o cerco que está se montando. É cilada, o empenho da Globo constitui prova. Se tiver que indicar um vazador, apostaria em Luiz Fux. Quis expor os colegas, anda isolado na corte, participou só da reunião online, fora do tribunal, seria fácil gravar tudo. Além do mais, não tem qualquer apreço à democracia, só vaidade pessoal. Também pode ter gravado a pedido de muita gente, inclusive do Mossad. Lembram de que é um judeu sionista? Podem incluir André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Então é isso. Essa pessoa que diz que tem inteligência da Mossad na questão.
Mas assim, é um palpite, né? Não dá para cravar nada. No nosso chat, por exemplo, estão ventilando também o Fachin. Enquanto não tiver prova de nada, eu não consigo nem acreditar nem que foi o Toffoli que vazou isso aqui, né? Nem que foi o Toffoli. Então, meus caros, minhas caras, a gente tem que estar atento. Vai ser um ano difícil, vai ser um ano complicado. A gente precisa de todos os pingos de vocês para manter o canal aqui no ar e para se manter com cabeça erguida. A gente vai ter 2 entrevistados incríveis hoje. Ladislau Dobor, que é economista, tem proximidade com o queridíssimo Paulo Freire, vai falar um pouquinho da questão dos bancos e dessa crise do Master. E a gente vai ter também o nosso querido André Jacobina para a gente falar mais sobre o caso Estopa. Mas a gente não vai deixar nada disso passar. Nada disso passar. A gente vai ficar em cima dessas questões. Nós vamos alertar o presidente Lula quando nós acharmos que o presidente Lula está passando do ponto ou está tomando alguma atitude arriscada. Que é o caso dessa homenagem no Carnaval. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado. Muito cuidado para as coisas não se perderem no meio das coisas, viu, meus queridos e minhas queridas? Deixa eu ver uma coisa só. Moço. Pronto. Acho que tinha um fã do Estopa aí. Foi pros ares. Mas o que mais tem para falar do Estopa? Tem muito a falar. Tem muito a falar. Um dos motes da campanha eleitoral, e o Lula colocou muito bem, é a questão do não é não. A gente tem que falar da questão dos assédios e da violência e dos feminicídios sempre, gente. Sempre, gente. E deve ser uma bandeira do nosso campo. O nosso campo não pode abdicar dessas questões. Não pode achar que essas questões estão resolvidas. Elas não estão resolvidas. A gente precisa que isso seja martelado o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso não pode ser esquecido. Isso é uma questão que nós temos que trabalhar ao longo de anos, se a gente quer que alguma mudança aconteça entre os nossos, tá, meus queridos? A gente precisa brigar para que as coisas realmente mudem. E por isso nós estamos aqui, gente. Por isso nós estamos aqui trazendo essas informações todas para vocês. Por isso que nós estamos ao vivo, inclusive hoje no Facebook, com essa audiência linda e maravilhosa. Muito bom estar com vocês todos aqui. A gente está seguindo aqui, fazendo bem o nosso trabalho. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!